en verdad me gustaría, a ver si sí, si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer? E cá estamos nós, Ora Viva, para mais um tema do programa Bem Viver. Seja bem-vindo. E eu vou dar as boas-vindas também aqui aos meus convidados. Dr. Sacha, seja muito bem-vindo ao programa Bem Viver. Obrigado mais uma vez, Cláudia. Estamos aqui. Ok. E o Dr. Euclides Filomeno? Gratidão, muito obrigado por estar de volta a casa. Seja bem-vindo. Ambos sexólogos. E nós vamos falar sobre a disfunção sexual feminina. Podemos começar com uma definição. Não sei se o doutor Sacha... Não. Fizemos o gesto Vai. Mas olha, vamos assim falar de cultura, primazia aos mais velhos. Eu preservo muito isso, doutor Miete. Pronto, eu sou daquelas pessoas que pensam que não existe disfunção sexual feminina. Como dizem, como é definida, assim como frigidez, falta de apetite sexual, falta de vontade, diminuição da libido, pouca secreção vaginal, dor durante o ato sexual. Eu acho que não existem, porque eu digo assim, não há mulher frígida, há homem frio. Porque basta sentir uma certa sensação no corpo, quer dizer que ainda tu existe. Mas atendendo a alguns problemas da sociedade, como problemas psicossomáticos que nos afligem todos os santos dias, ou passou num trauma, ou passou numa decepção, mas está tudo aqui na mente. Basta o fisiológico responder, podemos avançar, mas existe em certas pessoas, não é? Num caso comum, o número de porcentagem hoje aumenta por causa da pressão social, já está a 49% das mulheres com pouco apetite sexual, com frigidez, mas que é uma coisa que aqui o meu companheiro de luta, Euclides, conhece melhor e vai me ajudar, vamos nos ajudar nessa coisa de eu dizer que, para mim, não acredito muito na disfunção sexual feminina, mas... Bem, olha, eu agradeço muito, eu concordo plenamente com o Dr. Miete, porque o que se passa, na verdade, é que a sociedade precisa sempre de dar nome às coisas, aos comportamentos. Na prática, a maior parte das pessoas vai apresentar um problema, eu tenho falta de libido, eu tenho falta daquilo, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Quando o cerne da questão é a mente dessa pessoa, não são várias coisas. É como, por exemplo, há várias revistas que alegam que existem vários tipos de orgasmo. E, no fundo, eles só estão a dizer diferentes sensações. O orgasmo é só um. Só são diferentes sensações. Então, efetivamente, e eu que eu estava a dizer logo no início, o nome é que deixa a coisa assim um pouco confusa. Acaba por ser um distúrbio, não é? Voilà. Podemos ir para... Porque quando se fala de disfunção, é efetivamente um distúrbio, ou seja, comportamentos fora do normal. Okay. Ou situações fora do normal daquilo que é o prazer sexual, o desejo sexual por aí afora. E isso se torna abrangente. Mas, enfim, por questões de ciência e porque a sociedade quer sempre dar nome às coisas, disfunção sexual feminina vão ser todos esses distúrbios, vão ser todas essas situações anómalas, aquilo que é o prazer, o desejo sexual e todo o processo sexual no caso da mulher. Mas isso por causa da ciência. Doutores? Desculpa? Como é que as mesmas surgem? Como é que esse distúrbio surge na mulher? Na mulher, é que eu digo, além dos problemas fisiológicos, trauma pós-parto, violação durante primeiro ato sexual violento, perca de um antequerido, alguns problemas sociais, traição, mas tudo está aqui na mente. O primeiro órgão sexual é o cérebro. A mulher é muito sensitiva e sensual também. Então, se nós olhamos nessa vertente como é que isso acontece, são vários fatores sociais. Porque vivemos numa diversidade social onde tem o stress e vamos encaixando muitos problemas, mais problemas, disfunção hormonal, pode acontecer no corpo de uma mulher e que leva a não ter desejo qualquer. Mesmo desejo não é só desejo sexual.
desejo de não tomar banho, desejo de não querer comer, desejo de não ver ninguém, desejo de não gostar de ver nenhum homem, de não ver ninguém. Então, essa é a disfunção hormonal que muitas vezes, mesmo as mulheres amamentando, também pode criar um baixo nível de desejo sexual por causa da oxitocina que sai dar a mamar, baixo. A entrega também, né, ao filho. Sim, no controle. Então, o marido olha para ela, ele já não tem desejo, um sentimento de apego a posse. Esse é meu tesouro, estou aqui com meu filho, ainda vira as costas, marido quer tocar, não me toca, não sei o quê, dá os caprichos, põe o bebê no meio, tiram, coitado das crianças, sofrem ali, põe do outro lado da cama, segue. Então, um Tom and Jerry na casa. Isso bloqueia também. E depois passam com o quê? Passam numa violência. Há muitas mulheres violadas, não têm desejo, não têm apetite, mas são forçadas. Quer dizer, ela já está a passar por esse distúrbio, não é? Ainda é forçada. É forçada. É, né, violentada. Isso que eu estava a dizer. Lhe cortaram o dedo com ferro e dá direito a tudo, não é? Fiz alambamento, fiz pedido, carta longa e tal, o que assim, justamente, você está aqui sujeito a cumprir com tudo, querendo não. Isso é que é. E aquela raiva, aquele desejo que eles já têm. Existe uma castração que eu não é uma questão de condenar a igreja propriamente, mas a igreja, direto ou indiretamente, acabou trazendo alguma castração para aquilo que é a questão sexual. Por quê? Desde a tenra idade se diz que sexo, ao invés de dizer que sexo é bom na melhor idade ou sexo é bom depois do casamento, não, diz que sexo é mau e ainda vão acrescentando dizendo que sexo é do diabo, sexo é satânico. E então, essa criança, essa pessoa cresce e sobretudo as mulheres, por incrível que pareça, a limitação sexual é muito mais pesada nas mulheres do que os homens. Então, vão limitando sexualmente a mulher ao longo da sua vida, sobre a penetração, sobre as partes íntimas, não pode tocar, não pode ver, não pode. E depois, na véspera do casamento, filha, sabes, agora que vais casar, a noite de núpcias, a lua de mel, vais fazer sexo. Então, imagina, são 20 anos a castrar a pessoa, a reduzir o sexo para algo errado, para em pouco tempo, um mês, te passarem a ideia de que, não, afinal agora podes fazer porque é bom. Isso o que é que vai provocar? Vai limitar a mulher a questão sexual. Há muitas e ainda a bem mensagem é do género. É de amor. Olha, não ter relações sexuais antes do casamento. Exatamente. E não simplesmente punir, por exemplo, não é? nós estávamos a comentar aqui a nível do Kama Sutra e a religião hindu tornou o sexo sagrado, não tabu ou não proibido. O sexo devia ser visto como algo sagrado. O que é que significa isso? Sagrado significa que é conservado, preservado para algo bom. Sagrado é conservado para algo bom. Então, se todos nós fôssemos ensinados, de preferência, Sim. Fazer sexo de qualquer forma, com qualquer pessoa e em qualquer lugar, não é algo bom. Então, só o fato de dizerem o sexo é para algo bom, então você pensa em pétalas de rosa, em algo bonito, em uma pessoa séria que vai te respeitar, que vai estar ali contigo, etc. Porque eu sou crente, sim, mas precisamos lembrar que o casamento significa a bênção das famílias. Independentemente da questão legal ou da questão religiosa, da bênção divina. Porque mesmo a nível da Bíblia se fala da bênção dos pais. O pai e a mãe, os pais do casal abençoaram a relação e isso era o casamento inicial. Esse casamento que conhecemos hoje foi institucionalizado há pouco tempo. Há 100 e poucos anos. Não é? Então, falo dessa bênção. Os pais deram permissão, estão à vontade, podem viver juntos, etc. Então, o que nós desse lado, Ocidente, e a educação que recebemos, é que o sexo é tabu, é errado, é mau. Ao ponto de muita gente esquecer que quem criou o sexo foi Deus. Então, essa castração, a limitação sexual e os maiores problemas
daquilo que consideramos aqui disfunção sexual feminina, é essa sociedade, tal como o Dr. Miete disse muito bem, é essa sociedade que está por cima da mulher sobre aquilo que ela é, sobre aquilo que ela faz ou deixa de fazer. Se um rapaz estiver a brincar com as partes íntimas, está a ficar homem. Se for uma mulher, é errado, não toca aí. Não afasta as pernas assim. Se a menina chegar à mãe e disser, mamãe, eu estou a sentir assim uma vontade estranha, coisa do demônio. Vão levar para fazer algum tipo de oração, etc. Isso gera castração e aí começa o problema, e por isso, mais uma vez, concordo com o Dr. Miete quando diz que isso não é propriamente assim, não é propriamente existente. É só uma educação deturpada daquilo que é a sexualidade da mulher. Mas, doutor, falando nisso, é possível que uma mulher, ainda que não seja influenciada nesta forma da religião, do sexo, que é o tabu, é o pecado, e mesmo não tendo conhecimento, sente a rejeição do sexo em si? É normal? Pode-se considerar esse distúrbio também, essa disfunção na mulher? Porque há mulheres que, mesmo não incutindo a ideia de que é o pecado, tu não podes, mas tem aquele receio, tem aquele medo, como é que aquele homem me vai tocar? Será que ele vai fazer isso? Tem a dor, a penetração? Essas coisas todas, elas vão já com um receio, sim, ou sentem esse receio antes de se relacionarem com o parceiro, que isso também pode ser considerado distúrbio? Não é distúrbio assim tanto, mas é a informação que recebes pela experiência dos outros, não é? Sobre isso que ele estava a dizer, é a informação que formata o homem. A formatação que tivemos de medo, de pecado, de dor, e aquele ritual antigamente a mulher tinha que mostrar lençol branco com sangue. E se não tiver, se calhar perdeu a virginidade num movimento qualquer de ginástica, arrebentou o ímã, que não houve isso, ou andou de cavalo, ou pulou, etc. Então ela começa a vir com um fundo íntimo mais, esse íntimo mais belo, mas com um certo distúrbio de formação. Por quê? Quando encaixa essas informações, desperta a memória extracerebral. E a memória extracerebral começa a agir mesmo nos seus comportamentos sexuais. Dizer, não vou fazer, se calhar vou falhar, dizem que dói. É tipo em vários tipos de sexo, não é? Por exemplo, variedade de sexo anal, mas dói. Não sei o que, mas quem faz? Qual é a forma que se faz? Então, as mulheres levam isso e dá rejeição. Não quero sofrer, não quero sentir nenhuma dor, mas isso tem também uma ligação com o signo. Sexo, se olhamos o sexo de uma forma física ou de uma forma imediata, cometemos erros. O sexo tem a sua trilogia. Além da parte física, a parte mental, mas tem a parte espiritual. O que mais influencia as pessoas nesse tipo de comportamento é o ciclo kármico, aquele que recebeu, engoliu e tem medo de reagir e cria um bloqueio. Então eu não faço, dói. Você vê crianças, vê as brigas dos pais, não quero ter marido. Sim, vi a minha mãe. Vi a minha mãe a ser violentada. Se calhar a mãe jogou da tesoura, não deu no pai, o pai não tem como gerir isso, começa a bater a mãe, são problemas do corpo que sai até na cama. Há pais que abandonam os filhos porque a mãe negou de dar paraíso dos prazeres ao homem. E o homem sente que não vou no inferno e abandona a família. E tudo isso é na forma que nós gerimos o poder de energia sexual. Olha, uma coisa para acrescentar também que é muito importante, são essas experiências da infância. Porque quando fiz esta pergunta, eu pensei numa mulher numa ilha deserta. Ela não vai criar rejeição, nunca. Porque ela não tem outra informação. É assim, o nosso corpo... Ela pode não ter informação, mas ter o receio. Não, o receio é por causa da informação. A criança só sabe que o fogo queima depois dela tocar. Não cria receio antes. A criança só tem medo de cair depois dela cair, não antes dela cair.
Então, os receios sexuais estão muito ligados às experiências de outras pessoas, de algo que eu vi. Porque o meu corpo me garante, é isso que eu estou a explicar, o meu corpo garante que eu vou ter prazer. Os primeiros sonhos molhados não são sobre um momento de penetração, são sobre um momento de satisfação. Um dos primeiros orgasmos que uma pessoa pode ter é a primeira vez que está nos seios da mãe. Um outro orgasmo é daquela comida boa, aquele chocolate. Se uma criança mamar, fica reito, não é? Sim. Nunca viram esse fenômeno? Está dando de mamar? Parei no meu filho. Tem que reparar. Ela mamar, mas está reito. A minha mente, o meu corpo me dizem que eu vou ser feliz, porque é para isso que nós fomos criados. Os receios são trazidos pelas experiências de outras pessoas, pelos receios de outras pessoas. Uma coisa que é muito importante os papás terem noção, quando têm relações sexuais à frente dos filhos, ainda que eles supostamente estejam a dormir, é que aquele ato para a criança é algo mau. É um bebê que tem 6 meses. Se ele ver os pais terem relação sexual, ele vai chorar. Porque o ato sexual para uma criança é algo assustador. Não é algo prazeroso. Então, essa situação que estás aqui a referir pode ser de um bebê que assistiu. Isso já aconteceu. Ele era um bebê. Mas... com uma tia, pronto. O filho encontrou-los no ato sexual. Então, correu, foi chamar os vizinhos. A papá está a bater a mamãe. Exatamente. E eles estavam a ter prazer. Ela não estava a ser violentada. Então, existem essas pessoas que conseguem trazer de volta, e o sexo tem essa capacidade também, o sexo te traz de volta a memórias muito antigas. Existem pessoas que durante o orgasmo têm memórias de quando eram mais pequenos, bebês. Memórias que, assim, de forma lúcida, não alcançam. Exatamente. Então, essa pessoa que ganha receios logo à primeira, ouviu, e ao observar uma pessoa ter relações sexuais... Ou sentiu de forma assim muito... Exato. E é muito importante isso. Por isso é que a pornografia para os adolescentes... Olha, uma outra fonte de disfunção sexual feminina é o sexo prematuro. Ter relações sexuais de forma muito prematura e sobretudo por curiosidade ou forçada, porque o namorado disse não vou te deixar, leva a que a mulher desenvolva alguma... Exato. Forçada, né? Ou para mostrar alguma coisa, pode também desenvolver isso, porque ela não vai ter prazer. Ela está ali e vai receber a penetração como uma invasão, um corpo estranho, uma sensação horrenda de alguém a entrar no seu lugar mais sagrado. Nós devíamos vender um pouco mais a questão da virginidade ou da preservação durante algum tempo, para que a pessoa sinta o valor disso e logo, ao valorizar, ter mais prazer. Exato, parece que agora se desvaloriza um bocadinho isso, né, doutor? O capitalismo, eu acuso o capitalismo, acuso uma parte da religião, sabe, tudo que é proibido desperta a curiosidade. Exatamente. Esse desperto da curiosidade desviou muita gente. O capitalismo, porque hoje, para vender um produto, tem que meter uma mulher seminua ou nua, por causa das vibrações que o corpo feminino emana. Essas vibrações criam a libido, criam uma coisa no cérebro que secreta os prazeres, a sensação da dopamina. Então, olhando, uau! Primeiro criou-se aquele corpo sagrado, vendo uma imagem, veja só o que acontece na internet. Se passar um vídeo de um ato sexual qualquer aí, que diz, pronto, vazio, assim, todo mundo começa a procurar. Quem que está aí? Quem é? Vês que? Não sei o que. Vimos um fenômeno no passado, uma famosa aqui. Então, focamos a nossa energia aí começamos a perder, desvalorizar o ato sexual. Quando começa a desvalorizar o ato sexual, que é uma coisa tão doce, que é uma coisa sublime, perde a sua validade, perde a sua essência. Então, banalizamos o sexo. Para quem não sabe, porque a diferença está aí no ritual do ato sexual, nasce o amor. E se começamos a fazer o amor, quer dizer, temos que amar o ser que está à nossa frente.
temos que manifestar um respeito, Agora está mesmo só a fazer-se por fazer, um né? sacerdote assim muito sagrado, venerar a mulher. Quando os homens começar a venerar a mulher, começar a fazer o ritual exato do acto sexual, não haverá mais banalização. Então, faz isso. Exato, eu costumo dizer que o ato sexual não é penetração, é contemplação. Aquilo é mesmo uau, né? Do tipo, é tu apreciar. Deixas envolver. Exato, não só, porque se deixar envolver é tu muitas vezes não sabes para onde ir. E é bom tu saberes que existe Não, ali. quando eu te digo deixar envolver, é sentir, é sentir essa ligação, Exatamente. essa entrega. Mas sobretudo, e é como o Dr. Miete disse, eu vou tomar boa nota disso, venerar. Porque o que tem dado, e uma coisa que provoca, por exemplo, frigidez a muita mulher casada, é fazer sexo com um traste, é fazer sexo com uma pessoa que ela odeia, que ela não gosta. Com Continua uma pessoa virgem. de quem ela quer se vingar. Eu digo Ou como... seja, é o marido dela. O marido dela. Mas ela vai fazer se vingar em que sexo. sentido? Exato. Não, ele aprontou, fez algo feio, grave, e depois chega à noite, vamos fazer, supostamente para resolver o problema, e ela cede, não querendo fazer contra a vontade dela, mas porque tem a tal aliança, mas porque, como dizem na igreja, a mulher sábia tem que servir o marido. E atenção, eu vou dizer que isso é errado porque isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos respeitar o corpo um do outro. Sim, está escrito. Doutor, não se esqueça só, vamos para um curtíssimo intervalo, mas nós voltamos já. A sua atenção. Exato, então é muito importante as mulheres terem a seguinte noção. Não é propriamente de rejeitar sempre, mas é de, se for para ela ceder o ato sexual ao parceiro, se prepare. Ponha a mente conectada àquilo que ela de facto vai fazer, porque senão todo o ato sexual para ela vai ser algo mau, errado, e logo poderá provocar disfunções sexuais. Também nós falávamos desse egoísmo da parte masculina, doutor. Estava aqui a falar Exatamente. Então, para que... esse egoísmo por parte dos homens de se preocuparem apenas com a ejaculação, não se preocupar com o que ela sente ou deixa de sentir, também pesa sobre a mulher na hora de ter o prazer, na hora de ter o orgasmo. E o ato sexual para ela passa a ser algo penoso, alguma questão de egoísmo. Só um é que tem prazer e isso provoca vários problemas à mulher. Provoca mesmo, provoca. Aquele que chamam dos homens das cavernas. Não podemos continuar a ter esse tipo de comportamento. Primeiro, erraste. Segundo, chegaste tarde, chegaste bêbado. E nem tomaste banho, ainda tens problema de higiene, cholei, etc. A outra, que ficou muito tempo, se calhar ficou à tua espera para jantar, nem vieste a hora, ainda queres forçar o sexo, sem pelo menos ter aquela humildade. E o respeito em si também. Respeito. Então, chegas lá, seja humilde, pede mesmo desculpa, segue todos os processos. Aquela coisa, De apreciação, de olhar, das carriças, preliminares e tal. O que é que eu digo? Os preliminares podem demorar mais tempo. É só um pouco de penetração na cavidade vaginal a 7 centímetros, dá um orgasmo à mulher. Mesmo a mulher se estiver chateada, lhe trataste com respeito, ainda vai esquecer, vai te perdoar. Mas veste, queres um roco direito e forçar, sem lubrificação vaginal. Coitada, então o que é que causas? Vais causar uma flacidez vaginal ou vais causar lesões vaginais e vai lhe dar dor e causa que? Vaginismo. Exato, pode causar. O que é o vaginismo? Contrações musculares involuntárias, dor durante também, pneuria, aquelas dores. A dor durante o ato sexual. Tem outro nome, mas mas... Sim. Essa dor pode continuar mesmo não tendo... E bloqueia, pode ser considerado como uma das disfunções sexuais. Exato, Ok. então, como das disfunções sexuais, não é? Aqui separamos o vaginismo, que é a contração involuntária, e depois tem a dispareunia. No vaginismo, geralmente, o pênis não consegue fazer uma penetração completa. Dói muito. Já a dispareunia... no princípio, não é, doutor? Logo no princípio.
Ok. Já a dispareunia permite a penetração, mas dói, é uma penetração muito dolorosa. Então, Mas nem o tudo prazer isso- disfarça. não há como ter prazer na dispareunia. É mesmo uma dor que não dá para Qual é a comprar. definição da mesma dispareunia? Bem, a dispareunia é dor durante o ato sexual. O vaginismo é contração involuntária. Não tem a ver com sexo propriamente. É contração involuntária da vagina sempre que existe uma tentativa de penetração. Tanto que hoje em dia, por exemplo, uma coisa muito debatida no mundo da ciência é perceber se é uma doença física ou psicológica. A maior parte dos ginecologistas defendem ser uma doença física, mas não, aquilo é psicológico. É um trauma, não é? Que ela teve. Tu levas que depois Exatamente. sabes que aí altera a Sempre que penetração. alguém tentar tocar, às vezes só o dedo, ela sente dores. Secreta algo. Exato. Secreta algo do cérebro porque envenena todo o corpo, envenena o sistema nervoso. Isso é estudado em biopsicologia, porque a biopsicologia estuda os comportamentos das glândulas, que muitos dos psicólogos se limitam na mente, mas esqueçam que há uma parte química das secreções glandulares que pode influenciar, pode envenenar. É tipo alguém que correu. Quando você sai de uma corrida, põe-se um reboçado na boca, tu não sentes gostos. É mais ou menos dessa forma. Então essas mulheres ficam bloqueadas. Então o que é que acontece nesse caso? O homem pensa que, coitado, está a chorar e torna-se um masoquista. É, porque ele pensa que ela está chorando de prazer, não é? Olha, tá aí, esse é um outro problema. Alguém no workshop dos assanhados, como eu costumo dizer, disse para o homem que desde que ela esteja a soltar sons, é bom, quando isso é muito errado. Porque o homem maduro precisa conseguir diferenciar os sons de prazer dos sons de dor. E a mulher precisa começar a definir para o homem quando é dor e quando é prazer. Porque há muitas mulheres que também não dizem. Estão a soltar dor, mas não dizem. Sexo não é competição. Sexo Mas é... está a ver muito como isso agora. Não, é para essa luta do sexo, a guerra do sexo, como eu gosto de chamar. A guerra do sexo, quem é o vencedor, quem chegou ao orgasmo. Não chegaste lá, nem viste nada, queres dar 2, 3, 4, 5 para dizer que és um gladiador. Um gladiador não. Samurai, Não, você não é um samurai. Então, confundimos hoje muitas senhoras, na sua mocidade, entraram nessa competição, sexo em grupo, sexo não sei o quê, sexo, orgias e tal, e hoje perderam-se. Há muita mulher que não tem uma sensação prazerosa. E pior ainda, pronto, vão buscar os brinquedos eróticos para tentar estimular, depois tu perdes e torna-se as pessoas agressivas. Então, quando torna-se há duas opções. Se ele já não sente nada com o homem, eu vou optar para outro sexo oposto. E pronto. Eu ia tocar nesse ponto. Então, Essas fragilidades todas, nessas fragilidades, a mulher pode se tornar agressiva nesse ponto. torna-se. Ou mais agressiva ainda, ao ponto de querer matar o homem. Porque a acumulação da energia sexual pode tornar pessoas violentas que eu digo. A energia sexual é mais forte que a energia, a eletricidade, porque genera vida. É com sexo que nós vemos ao mundo. Já imaginando o tamanho. Então, isso acumulado e sem orientação de prazer, de soltar essa energia, a mulher te mata, os homens matam, já os homens matam, não é? Acontece histórias do género, né? Do homem estar por cima da mulher e apertar o pescoço e ele está a ver mesmo que está ali a coisa, mas está... Exato, o sadomasoquismo pode ter a sua origem nesse tipo de situações e efetivamente enquadra-se no âmbito daquilo que é a desvalorização do ato sexual, que começa exatamente por desvalorizar o órgão sexual, o órgão genital. E essa minimalização de sentir, do toque, da carícia, da atenção, tudo isso, e estamos aqui a falar sobre as disfunções sexuais, tudo isso a concorrer para esse mal-estar que muitas mulheres vivem. Hoje só estamos a falar de mulheres, obviamente, mas é sem dúvidas uma questão... Nós temos as nossas mais famosas, né, que infelizmente têm estado a atacar desde a tenra idade.
crianças de 18 anos. Um dia vamos falar sobre esse tema. É muito triste. Menos até. É muito triste. Menos até. Sim, exato. Não, digo essa fase porque aí já há maior pressão para que o homem tenha vida sexual. Mas agora, nos tempos de hoje, Mas é muito mais triste. cedo. É Muito mais cedo. Muito mais cedo. muito mais cedo. Porque isso tem muitas influências. Além das influências alimentares das comidas que nós consumimos, que os cientistas sem moralidade começam a alterar as composições. Por exemplo, eu estou a beber aqui um sumo natural, que é uma Viagra, que estou a ver aqui tudo isso, daqui a aquecer o corpo. É natural e faz bem à saúde. Mas as nossas crianças, o que é que eles comem? Que tipo de bolachas que eles tomam? Que tipo de reboçado? Isso tem uma influência, o nível de açúcar elevado, obviamente, que eles levam a ativar alguns pontos eróticos, ativar instinto sexual, que já é natural em qualquer ser humano, sem esquecer, dizendo assim, a influência da mídia, Exato. as novelas, Filmes. e os telefones que hoje circulam os vídeos pornográficos, mas não tem preparação. A maturação mental ainda não chegou lá, então vai na curiosidade. Ganha gosto, numa certa idade, quando chegar aos 18 anos, é uma profissional daquela. Mas há um risco. Quem começa cedo, acaba cedo. Infelizmente, nós homens perdemos rápido. Depois dos 35 anos já não é aquilo. O nível de testosterona baixa. E quando uma mulher aos 35 anos chega na idade da loba, já sabe o que quer, já sabe que já tem a geografia do seu órgão genital, um GPS genital, que não, pênis tem que me tocar aqui, eu vou colocar pênis aqui, vai ter que ir nesse lado, mas quando chega aí, vai fazer o quê? O contrário, vai buscar o mais jovem, que tem ereção. Esse jovem também que andou na vida de bebida, de drogas, de dormir pouco, de não compensar energia, e para pronto já era. É por isso que nós mais velhos, para cima dos 45 anos, temos mais experiência, fizemos sexo com experiência, devagar. É muito importante, e certamente estamos assim a sair um bocadinho do tema, mas é muito bom que os homens, à medida que vão crescendo, entendam que a vida sexual não é o que nós achamos que era aos 20, 25 anos. Temos que fazer um sexo maduro. E mesmo as mulheres, que estamos aqui a falar da idade da loba, o que se passa não é apenas maior desejo sexual, é melhor percepção do que se quer, como o Dr. Miete disse bem. Se não encontrar, cria uma disfunção involuntária. Essa é outra fase também. Há muita mulher que desenvolve essa disfunção sexual quando começa a chegar à idade da loba. Atenção, é antes dos 40 que isso começa. 36, 37, 38, Por quê? 40. Porque ela está com aquela energia toda e o homem não está? Não há. Exato. E ela não soube fazer a gestão da sua energia. Exato. Abusou. A mulher? O homem não soube. Não soube fazer a gestão da energia sexual. Houve muitas relações sexuais. E a tendência depois é ela, por causa desse desequilíbrio, não é? É ela procurar fora, né, doutor? Bem, antes fosse, as mulheres morrem antes de procurar fora, por causa da questão moralidade, à sociedade, à igreja. Então, ela morre, se torna uma pessoa fria, muito mais rabugenta, muito mais estressada, muito mais estressante. Então homens, se aparecer lá em casa, está muito estressada e você sabe que não tem estado a participar da vida sexual dela, não espere que ela fique louca, maluca. Comece a procurar solução. E nós estamos aqui para isso, porque não basta aqui nós falarmos de posição X ou posição Y ou posição Z. Como o Dr. Miete diz e muito bem, o Kama Sutra não é para fazer tudo, não, é para conseguir ter uma vida sexual saudável, boa e por longo tempo. Ativo. Então, muitas mulheres
perdem a vontade e passam a dizer... Essa ideia de que chega uma altura que o marido e a mulher ficam irmãos foi uma forma de vender a ideia de ele não faz o que eu quero, não faz o que eu gosto, então ele virou meu irmão. Umas aguentam conviver com o irmão e perderem completamente a vida sexual, mas agora muitas mulheres não estão a aguentar e acabam procurando fora ou outros meios de satisfação sexual. Doutor, pode-se ter uma cura relativamente a esses distúrbios e como podemos detectar assim a olho nu? Acredito que vocês, doutores, né, sexólogos, entendedores da matéria, conseguem olhar para uma mulher quando ela já tem esse distúrbio, dá algum sinal, não é? Dá sinal. Mesmo sem ir para uma clínica ou para um consultório, explicar-se. É que tudo na vida tem cura. Praticamente quando nesse campo sexual que falei logo no princípio que não há mulher frígida, mas há homem frio. E as mulheres nota-se pelos seus comportamentos, a convivência, seu olhar, sua alergia quando se trata de homens. Não! Usa nomes grosseiros para qualificar os nomes tipo um animal. Começa a ver aí que não há satisfação. Qualquer coisa de não, são isso, pronto, são palavras que não posso usar para não influenciar. Mas nós, na sociedade, sabemos como é que uma mulher insatisfeita trata o homem. Usa as palavras que usa. Então, essas mulheres devem saber. Primeiro, quando tu começa a sentir que não tens... já estás a perder vontade, faça meditação, procura um sexólogo, faça yoga, que é muito importante para equilíbrio sexual, faça natação e comece a exercer pomporismo, ginástica vaginal, que não só vai te ajudar para ter uma vida sexual ativa, mas vai te ajudar também pelo teu autoestima. Porque o ego feminino também reside conforme que ela é desejada. A mulher sente-se mal quando não é desejada, nem lhe manda, nem olhar, nem o homem virou o pescoço quando ela está aí a passar. Não está a me olhar, será que tem feito isso, tem não sei o que. O que se passa, é mau olhar. Não, há cura, sim, mas procura especialista. Eu sei que há muitos. Hoje, graças a Deus, já estamos a ter muitos terapeutas, já tem workshop sobre isso, as pessoas já falam, já tem aquela liberdade, mas precisamos de mais educação sexual. Ir ao fundo, falar sem tabus, sem limitações. É dessa forma que vamos ajudar as mulheres. Mas elas aparecem, mesmo no serviço, mal-humorada, não quer saber de nada, ou fica mais nos outros, saem. Ela fica aí a trabalhar tipo animal, 21, 22, só para chegar em casa e dormir. O homem chega mais estressada e o homem nem sequer também olha para ela, nem faz um convite. Os homens, nós somos os primeiros terapeutas das Nossas Senhoras. Se notar que não tem mais aquela atividade sexual, opta pela qualidade. Uma mulher, se atingir o seu orgasmo bem atingido, bem mesmo, aqueles múltiplos que deixa ela relaxar, não vai te ligar. Aquele excesso de dopamina, fica aí, vai te apreciando, vai só, já. Pelo menos há uma o que eu posso dizer, acumulou-se, fez uma poupança de energia sexual que vai gerindo, pode levar a um mês. Se você conseguir dar orgasmo à mulher, ela não vai te cobrar segundo round. É difícil. Então, tu cura já a disfunção dela. Então, a medicina preventiva no ramo sexual é saber dar mais orgasmo às senhoras, para ela não chegar nisso. Embora que pode ter algumas doenças também, tudo tem cura, não é? Tudo tem cura, mas a primeira doença que causa frigidez nas mulheres é bloqueio mental. Isso precisa de um psicólogo, de um padre, de um sexólogo, alguém que sabe falar. Não é o pastor que depois começa a dizer vamos experimentar para ver se está a funcionar. No sexólogo, a sexoterapia, e geralmente estão sempre a dizer no gozo,
Mas sexólogo faz práticas e pensa-se que a prática é o ato sexual por si só, mas não é. Por exemplo, a sexoterapia trata de desbloquear todas essas situações, é trabalhar na mente. Nós não vamos falar de posições sexuais, não vamos falar, não, tens de ser penetrado assim ou assado, ou mostra como é que... Não precisa ser exatamente isso. É só trabalhar naqueles que são os bloqueios. E uma coisa interessante sobre as patologias das mulheres é a história da invenção do vibrador, que é muito interessante. Como é que surge essa ideia? Havia uma época, não estou-me a lembrar agora o ano, havia uma época em que as mulheres estavam a ser detectadas com histeria. Ficavam muito estressadas, muito irritantes, muito irritadas. Não sei quem foi o aventureiro que estimulou o clítoris e a tal histeria passou. Obviamente, depois de estimular o clítoris, ela teve um orgasmo e foi para casa feliz da vida. Exatamente assim como aconteceu. Então, antigamente, ou naquela altura, não se olhava para isso como algo ligado a sexo. Era tratamento. Então, estava ali o doutor e, acreditem, as mulheres passam a palavra para as coisas más, imagina para coisas boas. Essas primeiras pacientes passaram a palavra. Imagina agora toda a cidade atrás do tal médico especialista em combater a histeria e ele estava ali com o pulso a doer o tempo todo para que ela tivesse tal estímulo e tivesse a tal cura. Sim. Passado o tempo inventaram uma máquina manivela, depois inventaram uma máquina, e aquilo era uma máquina assim enorme. Sim, com compressão. Com compressão para o estímulo e que a histeria passasse. Até aqui nos anos 900, acho que é por aí, viram que aquilo era mesmo muito sexual e baniram, e se tornou algo feio, algo mau, mas já foi visto como algo médico. Isso para dizer o quê? Que tudo se passava na mente delas e que, de facto, como o Dr. Miete disse muito bem, o orgasmo, o prazer dado, bem dado, pode ajudar a mulher a se livrar disso. Obviamente, as situações de vaginismo são muito mais elevadas. Aí o terapeuta homem pode, em primeira instância, optar pelo ato sexual sem penetração, por mais doloroso que seja. Muitos homens me criticam, como assim? Sem penetração? Sim, você pode ter prazer sem penetração também. É a melhor opção e, obviamente, ela ter um acompanhamento com um psiquiatra, por exemplo, um sexólogo, um psicólogo, para ajudar a combater aquela limitação. Outra coisa também, fazer as pazes com o passado. Há muita gente com traumas. Né? Uma criança que vê os pais a terem relações sexuais aos 5 anos, ela pode crescer com um trauma e isso provocar essa disfunção. E, na verdade, podíamos falar de cada um dos pontos, mas são vários pontos, ou são várias disfunções, e todas elas têm cura consoante o tipo de problema. Então, o que é aqui pertinente saber é olhar para o ato sexual como algo sagrado, algo bom, né? Que é o primeiro desbloqueio que toda mulher deve ter. E, se for com a pessoa especial e a pessoa comprometida com ela, melhor. Porque há muita mulher que tem relações sexuais e corre muito mal, porque durante o ato ela está a pensar, será que ele vai continuar a me amar? Será que ele vai ligar para mim amanhã? Será que ele me ama? E há aquela pergunta que eu desaconselho as mulheres a fazerem. Perguntar se ele ama no ato sexual, isso é muito mal. Porque se ele mentir, a culpa não é dele. Ela é que não devia ter feito essa pergunta. Porque antes do ato sexual... Sim, antes do ato sexual perguntar, tu me amas? O homem geralmente mente, porque se ele disser que não, acabou tudo. Então, não é o momento de fazer isso. Então, ter perguntas, dúvidas... Mais uma violação a códigos de estrada sexual. Ter dúvidas sobre o ato vai, sem sombra de dúvidas, prejudicar a mulher nesse sentido. Doutores, fora tudo isso que apresentaram aqui como um sistema de cura, esses brinquedos eróticos, né, acabam também por ser uma solução para desmistificar essa disfunção, os distúrbios sexuais na mulher? Eu sou tão conservador, conforme que os brinquedos eróticos era para terapia. Ok.
aquilo que o meu companheiro disse há pouco. Essa terapia pode ser uma ajuda, não? Pode ser uma ajuda, mas excesso, hoje, cria-se um desapego por causa do excesso do uso dos vibradores. E as pessoas compram vibrador sem saber onde colocar, onde estimular. Há muitas que pegam já em todo vibrador, colocam até fica lá preso, perde as pilhas, já não tem como. É uma cirurgia. Então tudo tem risco. E se é para estimular aquela zona, mas tu precisa de estimular também os mamilos, tu precisa estimular o pescoço, tu precisa de troca de beijo. Temos que saber fazer bom uso das coisas. Tudo em excesso, como está agora, não precisa do homem. Mesmo a própria palavra romântica estimula também a sexualidade, a sua autoestima. O vibrador não vai te fazer um poema, uma mensagem linda. É só um certo egoísmo. Fugimos dos problemas, refugiamos para criar mais outros problemas. Mas isso até pode criar um bloqueio, porque a mulher se cria um bloqueio. Eu já ouvi e já vi mulheres a dizerem que nessa coisa de usarem os brinquedos eróticos, dizerem não preciso de homem, eu estou completa. É exatamente esse bloqueio. E quando falava-se de terapia, desses objetos serem terapia, é conduzida. Uma outra pessoa conduz e essa pessoa vai limitar os riscos. Agora, quando é você sozinha, você não limita os riscos. Você vai fundo, vai fundo, vai fundo, vai mudando o tamanho, cor, formato, etc. E chega ao ponto de já não ser necessário outra pessoa. Há muitos vibradores pênis elétricos mortos aí. Tem uns cemitérios, compraram de todos os tamanhos, já não é esta. Então os vibradores foram enterrados, não é? Por quê? Tu precisa de uma conversa, tu precisa de um calor, de um carinho, uma carícia, tu precisa de um cunilungus, de um sexo oral, que o vibrador não pode fazer. O vibrador... Já tem uma série de máquinas, doutor, já tem as... Mas aqueles cunilingos não têm calor. Não, tem uma máquina... Tem uma máquina que faz o cunilingos, mas aquilo não tem calor e não tem a textura de uma língua. Não tem. Mas ela só quer sentir o prazer, ela pode até... Depois se cansam, Cláudio. Como agora já tem, né, os géis que põem ali... Podem colocar tudo, humano é humano. Não vamos só desafiar o que é divino. Sim, sexo é divino, prazer é divino. Um pênis reito, com uma técnica de rotação e uma forma de respiração, pode fazer vibrador assim. E vai te dar maior prazer que o próprio vibrador. É só saber onde passar, onde bater. E os corpos também, né? Obviamente. A química, o calor. Porque o ato sexual é partilha. As pessoas começam a dormir com roupa, corpo vedado, parece quintal, se vão roubar. Não, o casal tem que dormir nu. Começa aí a terapia. As disfunções sexuais começam naquilo, de vedar o corpo. Não, vou dormir com o colão, Não, se tiver a menstruação, assim, penso, higiênico, tá bem. Mas se não tiver, dorme sempre nu. A terapia é essa. Começa aí, aumenta a cumplicidade. E pode evitar muitos problemas durante a noite, porque já estás acostumado a dormir com o teu parceiro, colado, embora que nós soframos com esse braço, não sei, para estar dor, mas não pode mexer, sofre, treinamos. Ah, mas inventaram umas camas e uns colchões para ajudar, para casa. Não, mas já existe, vende-se, já está bem barato até. A terapia da disfunção sexual começa aí. As vibrações do corpo, dormir nu, fazer alinhamento coital. Alinhamento coital é aquela forma de dormir, independentemente do tamanho, que não sei o quê, mas sem penetração, colocar o pênis por cima do clitóris e dormir assim, alguns minutos. Pode curar até a disfunção sexual do homem, erétil do homem. É troca de energia. Isso as pessoas esquecem. A química humana é muito forte que todo esse tipo de brinquedo que estamos a criar, esse brinquedo vem da inspiração humana. É um humano que encontrou um prazer naquilo, entrou na ciência, fez design e tal, o que imprimiu, vendeu. É capitalismo. As pessoas devem saber que o sexo é tão espiritual que se inspiram. Veja só no arte sexual,
Eu se dizer assim, Cláudia, vamos só subir nessa mesa, tu não vais conseguir. Epa, ai, mas durante o ato sexual não vais assustar, estás em cima disso, aquilo. Mas como é que eu cheguei aí? É só para ver qual é a força da energia sexual. Exato. Então, vamos só cuidar, ter uma certa gestão de cautela sexual para evitar as disfunções. Os homens também não podem continuar a participar nessa disfunção feminina, porque nós contribuímos muito. Sim. Com as nossas traições. Embora que a sociedade nos impôs algumas regras sociais, mas nossos comportamentos, como é que nós tratamos mulheres? Que eu vou corrigir, a mulher não veio da costela de nenhum homem, não. É uma forma de diminuir as mulheres, isso é excesso do ego masculino. Inventamos uma coisa pejorativa. Como é que eu nasceu da minha costela? Começa lá os erros. Eu sei que ele está com medo do receio, não é medo, receio de tocar para não chocar a sociedade. Os erros começam mesmo na religião. Exato. Como é que você que me dá vida, não está sabendo que é o contrário, que nasceste da minha costela? Não tem lógica. Então, começa aí os erros da disfunção das mulheres. A herança religiosa, a cultura. A mulher só tem que ficar aí, a mulher não sei o quê. Algumas culturas até lhes é removido o clítoris, não é? Sim. No caso, a ponta, né? Porque o clítoris é enorme. Sim, faz essa incisão. A ponta. Não é? Deu uma terapia numa senhora em Paris. Pensava que não tinha sensação prazerosa. Okay. Tivemos que fazer aqui, remover os pontos energéticos para baixo do ponto G. Porque não podem remover o ponto G. Exato. Cortam as sensações, entupir algumas sensações. Hoje ainda tem terapias, mas ela conseguiu atingir o orgasmo. Porque o estudo mesmo da defesa foi sobre isso. Tirar virgindade sem dor e ter seu primeiro orgasmo logo que estás a tirar a virgindade por causa dos traumas pós-virgindade. Então as mulheres têm prazer. Até um ponto G. Tem lá o ponto G. Merecem ser felizes. Foi muito bom ter-vos aqui no nosso estúdio para falar sobre a disfunção sexual feminina. Acredito que os nossos telespectadores aprenderam muito. Ainda tem muito para se falar, mas é paulatinamente, não é, doutor? Vamos ficar aqui um mês a falar disso. Então só nos resta agradecer a vossa presença, aqui doutor Euclides Filomeno e o doutor Sacha. Muito obrigada. Obrigado. Prazer é todo nosso. Que tipo de prazer? Não, prazer. O doutor diz que prazer é o quê? Não sei se é prazer erótico, romântico, não sei, mas eu sei que tudo é prazer. Obrigado pelo orgasmo. E a você que esteve aí do outro lado, já sabe, nós estamos no YouTube e no Instagram, subscreva-se ao canal e agora também na posição 206 da TV Cabo. Então já sabe, temos encontro marcado e até já. Ahí te vi, hace tiempo que en verdad me gustaría a ver si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer?